Olá, amigos, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. A gente estava falando agora há pouco, está todo mundo cansado da chuva, né? Mas a chuva é bênção. A chuva ela faz aumentar a água, ela faz a terra, é, a semente germinar, florescer, né? Então ela é bênção. A gente mora em um lugar que é um tanto montanhoso e a gente acaba ficando com medo, né, das encostas e tudo mais. Mas Deus tem cuidado dos seus filhos, Deus tem cuidado de cada um de nós. Enfim, Deus tem colocado a sua mão sobre aonde a gente mora, sobre os nossos vizinhos e todos mais, né? Sejam bem-vindos, que Deus Amém. abençoe você, que a gente nessa noite possa Amém. desfrutar um pouquinho da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais, tirar nossas dúvidas. Eu sei que dúvidas nós temos, fiquem à vontade para tirá-las. Que o Senhor Deus, de modo muito singular, abençoe cada um de nós. Bem, Amém. vamos orar. Amém. Convido o amigo Paulo para nos elevar a Deus em oração. Grandioso Deus, amado Pai que estás no céu. Amém. Obrigado por mais essa segunda-feira que estamos reunidos aqui. Possamos aprender um pouquinho mais sobre Ti. Cada dia é um deleite aprender mais um pouquinho. E hoje que o Senhor possa esperar o Luther Van aí para explicar a gente um pouquinho melhor do dia que você consagrou para a gente descansar, não o outro dia que o ano criou. E te peço também que ilumine a todos nós, que possamos aprender cada vez mais um pouquinho, que não deixe a gente ficar com preguiça de aprender nem nada. Abençoe essa noite, nossos amigos, as pessoas que vão estudar depois também. Sim, Por Senhor. favor, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que oração Amém. linda, né, gente? Opa, Claudinete está chegando. Muito bom. Vamos lá, deixa eu falar um oi aqui para a Helene aí. Helene, boa noite. Boa noite. Boa Sau- noite. Saudade de Boa você, noite. menina. Você semana passada não apareceu? Não é que eu esqueci, quando eu lembrei já era 9 horas. Perdeu a hora? Perdi o horário. Ô, gente. Mas está lá gravado, tá? Desejando é só assistir depois. Seja bem-vindo, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Amém. Claudinete também, que chegou aí. Boa noite. Boa noite. A Boa gente a gente noite. estava sentindo a falta desse boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom, gente, para alguns, esse assunto que a gente vai estudar hoje, ele é um assunto recorrente. Nós já o estudamos em outra oportunidade. Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente fala um pouquinho desse dia que Deus separou para a sua adoração em várias de nossas mensagens. E de repente você pode se perguntar assim: por que falar tanto sobre esse tema? Será que esse tema é tão relevante assim? Não é? Então, para o Ricardo, para a Mariana, para o Roberto, de repente vai ser um assunto novo, um assunto que vocês ainda não ouviram. E é bom a gente conhecer. Por quê? A gente aprendeu uma vida inteira a fazer e agir de uma maneira. E, de repente, você ouve que, opa, peraí, isso que eu fiz durante uma vida inteira, agora eu estou ouvindo que é para fazer de uma outra forma. E se a gente tem a oportunidade, o privilégio de ter em nossas mãos a palavra de Deus, e a gente tem desejo de realmente aprender, então o que deve prevalecer? Não a minha vontade, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu aprendi uma vida inteira, mas aquilo que a palavra de Deus ensina para nós. E nessa noite, a gente vai exatamente tratar de um tema que ele é polêmico no mundo. Eu tenho muitos amigos de outras denominações e às vezes a gente para conversar e sempre vem o mesmo assunto. Não, mas nós vivemos debaixo da graça. Jesus veio e aboliu tudo isso aí isso aí era para os judeus.
Mas quando você toma a palavra de Deus ela não é destinada a um povo, ela é destinada a todo filho de Deus, a toda criatura de Deus. É bem verdade que a palavra de Deus ela veio através de um povo. Como assim? A nação hebraica, né, os hebreus, lá descendentes de Abraão, Deus queria fazer do seu povo um modelo para o mundo. Se você tomar um mapa da antiguidade que eu digo aí 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, você vai observar um detalhe muito interessante. O mundo conhecido naquela época era em torno de três, se dividia em três partes. E Israel, Ricardo, ele foi colocado exatamente na encruzilhada do mundo. Era uma rota, né? Era uma rota mercantil. Então, para qualquer lado que as pessoas tivessem que passar, ou quisessem passar, elas teriam que ter contato com o povo de Israel. Ok? Então, era uma rota comercial. Quando Deus coloca Israel ali e faz de Israel para o mundo um modelo, o que Deus queria? Deus queria que o conhecimento dele, de Deus, chegasse a todo mundo através do contato que os povos teriam com Israel. Só que aconteceu algo que não deveria ter acontecido. Israel se corrompeu. Israel, ao invés de influenciar as nações ao redor dele, Israel foi influenciado pelas nações ao redor dele. Bom, as nações, elas traziam a sua cultura e o povo de Israel foi assimilando tudo isso. E várias vezes o povo foi levado para o cativeiro por causa da idolatria, por causa de N outros pecados. Então, Deus, ele permitia que o povo fosse para o cativeiro para que eles aprendessem que fora da presença de Deus só havia dor. Sabe, uma coisa que a gente observa que muitas pessoas só aprendem sofrendo. Mas não é um plano de Deus que a gente aprenda sofrendo. Quando Deus deixa para nós instruções em sua palavra, é para que a gente tenha felicidade, para que a gente tenha plenitude, para que a gente seja completo nele, perfeito de caráter e tudo mais. Então, assim como assimilou a cultura das nações ao redor, hoje nós vivemos 4.000 anos depois de Israel, aproximadamente, 3.000 anos depois de Israel, e você observa que no mundo existe todos dizem ter a mesma Bíblia, mas no mundo existe uma diferença muito grande de doutrinação. Uns dizem, não, isso é certo, outros dizem, não, isso é errado. Aí, afinal de contas, surge para a gente a pergunta: quem está certo? Esse ou aquele? A ou B? A realidade é que nem A e nem B estão certos. A realidade é que quem está certo é a palavra de Deus, ok? Então a palavra de Deus é ela quem dá a resposta final a todo o assunto espiritual, a todas as questões que nós podemos trazer com respeito a assuntos doutrinários. E com respeito ao sábado, não é diferente. Com respeito ao dia que Deus separou para a sua adoração, não é diferente. Deus, ele dá a palavra final, ok? Então vamos lá. Vamos trocar algumas lâminas aqui para a gente aprender algumas coisas. Vamos aprender juntos.
Vamos entender esse calendário. O que que tem de errado nesse calendário? Alguém aí pode me ajudar? Tá repetida a lua minguante, Tá mas re- deve ser o espaço mesmo, né? Aí pegou duas, né? Uhum. Ricardo, tem alguma coisa errada nesse calendário? Eu acho que então é correto, né? Tá na ordem certa ali, dias da semana. Ele começa em que dia? Na terça, Não, domingo. domingo. E Domingo. termina em que dia? Aí tá na Sábado. terça. Não, peraí, gente. Ou eu tô com a minha visão é, urbana. Não, é que ele está falando que tá, tipo assim, na terça-feira começa o dia primeiro, tá? Dia Então, primeiro peraí. terça, mas Deixa, no deixa, caso o calendário começa domingo. deixa eu mudar, então. A semana começa em que dia? Então começou dia 6. A Domingo, semana começa em que dia? domingo, Domingo. E termina em que dia? sábado. Sábado. Eu ia colocar aqui para contraste um calendário europeu. O calendário europeu, ô Paulinho, ele começa aqui, ó. Primeiro dia da semana é aqui, Segunda? na Sim, segunda. E o sétimo dia da semana é o domingo. sim. Então, você vai contar a partir daqui e você vai cair lá no sétimo dia como domingo. Bom, vamos que a semana começasse na segunda-feira e terminasse no domingo. Aonde que ficou a primeira-feira? Hum, Entendeu? Vamos que a semana começasse aqui, na segunda-feira. Todo mundo sabe que a numeração começa de um em diante. Então, se tem segunda-feira, tem que ter primeira-feira. domingo. Ó, segunda-feira, segundo dia de trabalho. Terça-feira, terceiro dia de trabalho. Quarta-feira, quarto dia de trabalho. Bem, o nosso calendário ele já tem um erro. Por quê? Ele começa no domingo e não tem a primeira-feira de trabalho. A primeira-feira. Já pula logo para a segunda-feira. Não sei. Entenderam? Entendi. Não importa. Não importa. Aqui está mostrando para a gente que o primeiro dia da semana é o domingo. O segundo dia da semana é a segunda-feira. Já tem o nome de segundo. Já tem o nome de segunda. Você vai mais adiante, olha, você vai encontrar sexta-feira, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A sexta-feira é o sexto dia de trabalho. E quando você chega aqui no sétimo, é o sábado. Então o calendário está correto. Letícia viu aqui questão de lua minguante, isso e aquilo, né? Mas não, isso aqui são as fases da lua. Então, isso aqui, gente, independente se se um mês começa na terça-feira, como começou aqui, ou se começa qualquer outro dia, a semana ela não mudou nesse calendário. Ela continua, vamos dizer, ela continua assim há centenas de anos. Mas hoje, dia 9/2/2026, na Europa já é adotado o calendário que começa na segunda e termina no domingo. Tudo isso aqui tem um propósito. Tudo isso aqui tem um porquê de existir. E isso a gente vai comentar aí, de repente, um outro dia. Ok? Bem, mas vamos lá. Teria Deus santificado todos os dias de semana? O que vocês acham? Sim ou não? Santificado? É. Não, acho que não. Abençoado, sim. Santificado, não. E aí, Roberto, o que você acha? Deus santificou, Abençoado. hein? Abençoado. Abençoou? Santificou, não? Isso. Não. Porque eu acho que santificado é só um dia, né?
Só um dia, né? Paulinho, e aí, Paulinho? Uma coisa que o Roberto disse aí. Abençoou, mas o santificado é o sábado, um dia só. Veja bem, isso aí que vocês bateram na tecla certa. Abençoado todos os dias são, ok? Deus cuida, né? Veja, do primeiro dia ao sexto dia, a sexta-feira, nós temos a bênção. A bênção de quê? A bênção do trabalho, ou sobre o trabalho de nossas mãos. O cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Isso aí é bênção. Por exemplo, Letícia, a gente falou agora há pouco sobre a chuva, Tem. mas a chuva é bênção. Se ela está caindo, poxa, a terra ela vai florir, a terra vai frutificar. É bênção. Os veios d'água, eles vão correr. Os trovões ali no meio da chuva, os relâmpagos, abrem aí os veios d'água para que haja água, né, para saciar nossa sede. Então a chuva é bênção. E a chuva, ela está aí nos 7 dias da semana, ok? É bênção. Mas entenda uma coisa: quando a palavra de Deus ela fala que Deus santificou um dia, ele não santificou todos. A bênção é para todos. O dia que Deus santificou, ele é único. E ele tem um propósito único. Ok? Então, isso aqui é uma pergunta para a gente pensar. Ok? É uma pergunta para a gente pensar. A gente pode questionar isso aqui. Por mais que eu questione, por mais que eu ache, que eu pense, que, enfim, que eu tenha a minha opinião, não muda aquilo que Deus prescreveu. Então, a última pergunta aqui: será que Deus aceita algo fora do que ele estabeleceu para a sua adoração? Não. Será que se eu oferecer para Deus o melhor que eu tenho, nesse quesito aqui, Deus vai aceitar? Ah, mas é, eu sou sincera com Deus, eu sou sincero com Deus, eu separei um dia da semana aí para adorar a Deus, eu parei minhas atividades para adorar a Deus. É assim que funciona? Não. De Não, jeito nenhum. não, não é assim que funciona. E a palavra de Deus, você vai ver que ela vai mostrar isso para gente. Vocês se lembram dessa cena aqui de quinta-feira passada? Uhum. Nós estudamos lá, Gênesis 4, dois tipos de adoradores. E quando nós tocamos na questão do sábado, também tem dois tipos de adoradores. Tem aquele adorador que faz aquilo que Deus pede, que Deus prescreveu, e tem adorador que faz aquilo que ele acha que é o melhor. Só que eu acho uma coisa tão interessante que Deus ele é respeitoso. Ele aceita aquele que faz o que ele quer e ele respeita aquele que faz o que ele não quer. Entendeu? Então, se eu decido servir a Deus, ele respeita a minha decisão e me ajuda. Mas se eu decido viver contrário às orientações de Deus, ele também me respeita a minha decisão. E ele trabalha insistentemente para que eu compreenda que aquela minha vontade não é a vontade dele para mim. Ok? Só que um dia acontece o quê? Aquilo que a gente costuma falar. A porta da graça se fecha e acaba o tempo. Então, quem está dentro, quem está fora, quem está dentro não, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Isso aí é o tempo da salvação que nós temos. Bem, poderia ser que hoje a gente esteja à semelhança de Caim, oferecendo para Deus aquilo que ele não pediu? Será que na nossa vida aí, a forma como nós adoramos a Deus, será que é exatamente como Deus quer? Entenda uma coisa, nós falamos isso semana passada. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância.
Ou seja, enquanto eu não sabia que isso era errado, Deus não leva em consideração esse tempo passado. Mas do momento em que eu sei que, olha, eu devo fazer isso e eu não faço, eu passo a ser réu no juízo de Deus. Entendeu? Vamos lá. Dos 7 dias da criação, qual foi o dia que Deus descansou, abençoou e santificou? Sábado. Sábado. Então vamos ver. Quem pode ler Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3 aí para mim? Está na tela aí. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Se você quiser procurar na sua Bíblia para conferir, Foi é muito bom também. assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E no 7º dia acabou Deus a obra que fizera, e descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera na criação. Então, Roberto, vamos voltar aqui atrás um pouquinho. Aqui. No primeiro dia da criação, me ajudem aí, vocês que prestaram atenção lá no estudo da criação. No primeiro dia, correspondente ao nosso calendário do domingo, o que foi que Deus criou? Luz. Não. Luz. Foi Haja luz, né? É, isso. luz e houve luz. Yeah. Na segunda-feira, lá da criação, o que foi que ele criou? À noite. Exato, Roberto, isso aí. Noite, dia, criou aí o firmamento, não é? Uhum. A separação das águas de cima, das águas de baixo. A parte clara chamou dia, a parte escura chamou noite. Ok. Na terça-feira, o que Deus criou? Os animais. Não, não, não. Foi aqui. Ou melhor, foi aqui. Criou a Vegetação. vegetação. Foi Vegetação. toda a vegetação. O tapete verde cobriu a terra. Na quarta-feira? Os animais. Aí, Não, não. Eu, a lua, as estrelas. A lua, as estrelas, o sol, tudo aqui na quarta-feira. Agora sim, Ricardo, Mariana, na quinta-feira, Animais. de onde? Do Céu mar, ou mar? Ou águas? do mar. Do mar Os dois. e também as aves foram criadas aqui, na quinta-feira. Na sexta-feira, o que Deus criou? O homem. O homem e os animais da terra. E no sábado, melhor, no sétimo dia, o que Deus criou? Descansou. Não, descanso. Pelo incrível que pareça, no sétimo dia Deus criou o sábado, o descanso. Embora Deus não se canse, ele separou o dia. Então, nesses 7 dias aqui, a gente pode ver Deus criando alguma coisa. Toda a parte física palpável vamos dizer, da sexta-feira até o domingo foram criadas, ok? Mas no sétimo dia, Deus criou o descanso. E foi tão fantástico a forma como Deus trouxe o descanso à evidência, né? Tornando real, que ele próprio descansa nesse dia. Ok? Então vamos lá. Vamos adiantar aqui e a gente vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Ó, foram acabados os céus e a terra, o seu exército. Isso até que dia? Segundo ou terceiro, não foi? Não, não, não. Quando Do céu e a terra. É na sexta. foi acabada? Terminou em que dia? Sexta-feira. Sexta-feira. A última, vamos dizer assim, Letícia, a última coisa que Deus fez aqui na sexta-feira foi o casamento de Adão e Eva.
Eles foram criados no mesmo dia? no mesmo dia. O capítulo 2 do livro de Gênesis, ele é uma explicação do que aconteceu na sexta-feira. Olha, o dia, vamos dizer assim, aqui no meu ponto de vista, na minha pequenez, aqui pensando, o dia mais trabalhoso foi na sexta-feira. Adão foi criado, deu nome aos animais, Eva foi criada, foi feito casamento. Eu achei que tinha sido, assim, uns dias, né, para frente. Então ele não ficou sozinho dia nenhum, né? Não ficou sozinho. Aí, ok. Veja bem, o homem é criado, o ser humano é criado na sexta-feira, o casamento é criado, estabelecido na sexta-feira, e logo depois da sexta-feira vem o quê? No sábado. Vem o No sábado, sábado. ou o sétimo dia. Deus terminou a sua obra criativa no sétimo dia, né, no pôr do sol, né, de sexta para sábado. Então, o que que Adão e Eva, o que que eles iam fazer no sétimo dia? Foram criados na sexta, Adão passou um perrengue lá dando nome aos animais, ainda cai no sono, Deus traz uma mulher para ele, faz o casamento deles, eles vão para a lua de mel, e o dia da lua de mel deles, o que caiu no sábado? Sabe, gente? É, Parece. A gente olha assim, a gente pode pensar assim, poxa, mas isso aí é um pouco cômico. Não, não, não é cômico, não. Para aqueles que são casados, a intimidade é um prazer, ok? O sábado, o sétimo dia, também foi criado um dia prazeroso. Isaías chama um dia deleitoso. Então, a família é criada, o homem é criado, e logo em seguida vem o quê? O dia de descanso. Para quem? Pro homem. Agora observe, foi criado na sexta, estava cansado? Mas acho que foi Tinha um nem trabalhado ensinamento, aí. né? Eu Hein? acho Tinha nem que foi um trabalhado aí. ensinamento. Veja, o que eu acho interessante aqui no verso 2, Roberto, que você leu, diz: E no sétimo dia acabou Deus toda a sua obra que fizera. Por que no sétimo dia? Porque no sétimo dia ele estabeleceu o sábado, o descanso. Então é Deus criando também, criando o sábado para o homem. Sabe, gente, deixa eu abrir algo para vocês aqui que alguns podem até contestar ouvindo isso. Mas antes da criação da terra, não havia sábado. Faz sentido, né? Por quê? Quando Deus ele cria o ser humano, ele na visão eterna, ele viu o pecado. Ele estabeleceu antes da criação do homem, ele estabeleceu o plano da redenção. E quando ele cria o sábado, ele estabelece o sábado lá no Éden, era exatamente para quê? Aliviar a carga do pecado que traria sobre o ser humano, ok? Bom, mas nesse primeiro, sétimo dia aqui, você vê, Paulinho, que Deus ele fez o quê? Ele descansou. Mas por que que Deus descansa nesse primeiro, sétimo dia? Não diz que Deus descansou nos demais, mas nesse primeiro, sétimo dia, Deus descansou. Com que finalidade? Para adoração? Adoração? Mas Deus descansou para adoração. Adorar quem? Se ele é Deus. Ah, Ser Né? adorado. Oi? Para ser adorado. Para ser adorado. Ok, sim. Mas ainda não me responderam. Por que Deus descansou? Para dar exemplo pro ser humano, né? Eu acho. Para quem? Quem é que estava lá nesse primeiro sábado? Adão? Adão e Eva. Então, quando Deus ele para as suas atividades e vem
estar com um homem era para mostrar, ensinar como que Adão e Eva descansariam nos sábados seguintes e como que a sua descendência, agora ensinadas por Adão e Eva, que aprenderam com Deus, descansariam nos 7º dias seguintes. Ok? Então diz que a primeira coisa que Deus fez, Deus descansou. O que vem a ser descansar? Quer dizer que Deus parou a sua atividade. Tudo aquilo que ele veio fazendo, ele parou. Ok? O texto vem trazendo para nós também que ele abençoou. Ele abençoou. A bênção aqui, Ricardo, Mariana, Roberto, é diferente das demais bênçãos. Aí a bênção do trabalho, que a gente começa no domingo e vai até sexta-feira, é diferente. Deus abençoa, te dando força, te dando saúde, te dando ânimo, inteligência, para quê? Para você produzir. Mas quando chega lá na sexta-feira, no final do dia, Deus fala para você assim, filho, até aqui você veio trabalhando, faz uma coisa, eu cuidei de você esses 6 dias. Confia eu cuidar de você nesse 7º dia também. Eu vou te dar uma bênção dupla. Qual é a bênção dupla no sábado? Embora você pare, a tua obra continua produzindo. Não parou lá para recomeçar, não. Quer ver um exemplo? Vamos que fôssemos agricultores. A gente plantou a semana inteira, né? Cuidou da horta lá da lavoura. Quando chega na sexta-feira, você separa a tua lavoura, você não vai lá capinar, você não vai lá aguar, você não vai lá arrancar as tiriricas, e você pega e tira esse tempo para estar na presença de Deus. Aquilo que você plantou lá morre? Não. Não, não morre. A realidade é que a tua plantação ela está descansando também, mas ela não morre. Ela vai continuar a produção, porque ela não morreu, ok? Então, veja, enquanto você parou o teu trabalho, Deus abençoou que é a tua lavoura para que ela continue. E Deus abençoa você com o quê? Através do descanso, você renova todas as suas baterias físicas e espirituais para recomeçar no dia seguinte. Bom, mas o mais importante de tudo é isso aqui, ó. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Como que você entende essa palavra santificar? Ela vem de santo. Como que nós entendemos a palavra santo no contexto Separado. separado, Letícia? Você concorda com isso? Você concorda com o que você falou? Sim. Então vamos dizer assim, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o separou. Separou de quê? Os demais. Separou dos demais. Reparou como que isso é importante? Hã? Sim. Ele separou um dia dos demais para a sua adoração, para que o homem descansasse e para que o homem fosse abençoado, com uma bênção dupla. Agora eu pergunto a você, nesse momento você também é santificado? Sim. Por quê? Porque é um tempo separado que a gente também está tirando para conhecer a palavra. Então a gente está aqui em harmonia com o Senhor, né? Então, Letícia, observa que esse segundo exemplo de separado, de santificado que eu dei, de nós sermos santificados, e você deu um exemplo muito bem,
quando nós paramos as nossas atividades. A gente podia estar agora assistindo o jornal, assistindo um filme, fazendo qualquer outra coisa, mas nós separamos esse tempo para quê? Para adorar a Deus. Então, o que que Deus nos faz? Ele nos santifica. Nós separamos o tempo, ok? Nós santificamos esse tempo, nós separamos esse tempo, e como recompensa, Deus ele nos santifica, nos dando o quê? Nos dando o seu Espírito Santo para que a gente compreenda a vontade dele para nós. Então, o sentido de santificar é o mesmo. Só que esse tempo aqui, nós escolhemos a segunda-feira, nós escolhemos a quinta-feira para estarmos juntos. Então, esse tempo tornou-se um tempo sagrado para nós. Nós já falamos aqui, né, tantas vezes. A gente começa já o dia, não, logo a gente tem live, não é? Ontem eu passei a manhã inteira preparando o estudo de quinta-feira. Então, esse tempo aqui a gente separou, mas o sábado foi Deus quem separou. Não é você quem separa, não sou eu quem separo o sábado para adoração a Deus. Ele separou. Quando eu chego nesse dia e eu paro as minhas atividades, eu estou simplesmente concordando com aquilo que Deus fez. Ok? Bom, Ok. Isaías 40, 28, Ricardo, ele traz para a gente uma coisa muito interessante. Ele vem dizendo que Deus não se cansa e Deus também não se fatiga, ou seja, é praticamente a mesma coisa, não é? Se cansar e se fatigar. Então surge para a gente uma pergunta. Nós já respondemos, mas vou de novo. Por que Deus descansou ao terminar a criação? Se ele não se cansa e não se fatiga. Para dar exemplo. Dar exemplo para Adão, que foi criado ali na sexta-feira, que não sabia ainda como proceder naquele sétimo dia. Então, Deus descansou para ensinar como fazer. Ok? Então, isso aqui também é interessante. Tanto o homem quanto a família e o sábado foram trazidos à existência juntos. Bom, quando eu coloco homem, ser humano, família e sábado, eu quero dizer para você o quê? Que o sábado foi estabelecido por Deus, criado por Deus, para benefício do ser humano, para benefício da família. Então, o sábado não é para um cônjuge estar lá, o outro lá. Não. Filhos. Não. O sábado é um momento em que a família deve estar juntas, adorando a Deus, tirando tempo para Deus. A gente vê tantos lares desfeitos hoje, tantos lares onde os pais estão chorando por seus filhos, cônjuges chorando pela situação difícil que vivem. Sabe, gente? Deus ele criou o sábado para ser uma bênção familiar, para esposo, esposa, filhos estarem juntos, comerem juntos, um ali tete a tete com o outro, olho no olho, orarem juntos, adorarem a Deus juntos. Isso aí faz a família ser Mais unida. amada, unida. Né? Então, o objetivo de Deus separar esse dia para o ser humano é para unificar o ser humano. Por isso que o casamento foi criado que tão próximo do sábado. Ok? Vamos lá. Mais uma lâmina. Opa, aqui. Em Marcos, capítulo 2, verso 27, eu peguei aqui uma versão, é a King James atualizada. Todas as nossas Bíblias têm esse texto aí, igualzinho está aqui. Mas essa versão aqui, ela traz um pouquinho diferente. Jesus, Mariana, está procurando?
É no Evangelho de Marcos? Isso, Evangelho de Marcos, depois de Mateus ali, é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 2, verso 27. É isso aí, é importante a gente ver o texto aqui, mas comparar lá na Bíblia também. Isso aí nos ajuda a ter uma maior intimidade aí com a Bíblia. Achou, Mariana? Eu achei aqui. Mariana, o que diz aí na sua Bíblia? Na minha Bíblia diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha que coisa. Nessa versão King James aqui, diz assim, olha, então concluiu, o sábado foi criado. Eu achei interessante essa expressão aqui, foi criado. Se ele foi criado, então ele não existia antes. Uhum. Verdade. Aí o texto continua para responder essa pergunta, essa colocação. Foi criado por causa de quem? Do ser humano. E não o ser humano por causa do sábado. Ok? Vamos lá. Ricardo, essa camisa amarela que você está vestindo aí, ela ficaria muito bem lá na gaveta sem você? Não. Quem que precisa dela? Ou quem precisa de quem? Você precisa da camisa ou a camisa precisa de você? Eu preciso da camisa. Então ela viveria muito bem, ficaria muito bem na gaveta lá sem você usá-la. Sim. Mas ela foi criada, ela foi, vamos dizer, confeccionada para o teu benefício, por causa de você. Não é? Veja, nós, a, a a roupa, o calçado que a gente usa, ele foi um dia confeccionado por nossa causa. Se a gente não tivesse pé, não teria por que ter sapato. Concorda? Seria Concordo. uma criação inútil. É, exatamente, né? E eu fico imaginando um óculos com 3 lentes. Imagina que coisa feia que seria isso. É inútil, não é? Uma luva com sete dedos. Sim. Não tem função. Mas aqui, o que que o texto está dizendo para a gente? Por causa do homem, Deus criou o sábado. Aí, esse por causa aqui, você vai na buscar a origem, é benefício. Então, ó, o sábado foi criado para benefício do ser humano e não o ser humano por causa do sábado ou para benefício do sábado. O sábado, ele passa semana após semana sem depender de mim. Ele não se cansa, ele não se fatiga, ele não precisa de repouso, mas eu preciso. Eu me canso. Então, para eu descansar, Deus criou um dia na semana sem nenhuma obra física, para que eu pudesse entender que esse dia aqui é um dia de descanso, é um dia santo, é um dia abençoado. Ok? Vamos lá. Primeira vez que você ouve a palavra sábado na Bíblia, ela está em Êxodo 16. Letícia, a gente falava esses dias atrás sobre o maná, lembra? Sim. Né? Gente, imagina, o povo saiu do Egito, viveu 400 anos lá no Egito como escravo, saiu do Egito abarrotado de comida, mas o povo para comer. Chegaram um dia para Moisés e disseram assim: ó, acabou o alimento. O que a gente vai fazer nesse deserto? Vocês já repararam que deserto não tem comida? Não tem mercearia, não tem supermercado, não tem açaí? Não tem nada disso no deserto. O que é que tem no deserto em cima? Hã? Em cima, no deserto, o que é que tem? Areia, sol quente. Ó, em cima tem um sol escaldante e embaixo a areia também quente. Não tem água, não tem nada no deserto. Aí, olha só o que que Deus faz. Olha o que que Deus faz. Letícia, lê pra gente.
Êxodo 16, verso 23 até. 23, né? Só. Tá, peraí. Êxodo. Êxodo 16, versículo 23. Veja, Moisés ele chega para Deus, Ricardo. Senhor, o que que a gente vai fazer? É. Acabou a comida, Senhor. E agora? Moisés era um homem de fé. Tudo que ele precisava, tudo que ele queria, ele ia e consultava a Deus. E Deus dava a resposta. E aqui Deus deu a resposta. Achamos aí? Uhum. O que que diz É aí? do 23. Eu acho que é 23 e 24. Ah, tá. Então tá. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Obrigado, Letícia. Olha só. Você pega o capítulo 16, logo no início, os 3 primeiros versos, vem dizendo para a gente o que foi que aconteceu. Eles saíram, olha, eles saíram de um lugar chamado Elim, no meio do deserto. Toda a congregação veio para o deserto de Sim. Ok? Uhum. Mais à frente tinha um outro deserto, que era o deserto do Sinai. O Sinai foi aquele lugar onde Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos. Então, ali naquele lugar, o verso 2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: Ah, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados em uma das panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar-nos de fome, toda essa multidão. Cambada de mentirosos, tá? Escravo senta junto a panelas de carne e não tem pão a fartar? Só trabalhava. Só trabalhava na base do chicote. É. É um povo mentiroso. Eles não tinham lá panelas de carne. Primeiro que os egípcios eram vegetarianos, era uma ofensa para eles comer carne. Pão a fartar? Não tinham também. Eles tinham era chicote a fartar. Ué. Aí tá. Foram, foram para Moisés e reclamaram. Aí Deus, no verso 4, capítulo 16, verso 4, Deus disse assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover o que do céu? Pão. Pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença ou não. Aí o verso 5. Dar-se-á ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então veja bem, o povo está lá no deserto, reclama, Deus diz: Eu vou mandar pão do céu. Cada dia deve colher. Mas na sexta-feira vai colher em Dobro. dobro. Por que vai colher em dobro? Pode descansar no sábado. Sim, ô Ricardo, sabe uma outra coisa que a gente vai ver aqui? Quer ver só? Deixa eu mostrar a vocês. Vamos ao capítulo 16 mesmo, versículo 11. O Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Aqui o povo está pedindo carne. Nós queremos carne, carne, carne. Né? Carnívoro. Carnívoro.
Tá. Uau, delícia! Delícia, né, Letícia? Só que você vai no Salmo 78, eu não sei se 78:15 ou 78:18. Lá diz assim, olha, tentaram ao Senhor, pedindo alimento que não era do seu agrado. Então, veja, quando eles pediram carne, eles tentaram a Deus. Ah, vocês querem carne? Tá bom. Gente, começou a voar umas, tipo codornas, ó, Mariana, né? Umas galinholas pequenas. Começou a voar assim cerca de 60 a 80 centímetros do chão, que dava para todo mundo correr atrás e pegar. Gente, o povo correu atrás, pegou, matou, comeu até crua. Hum. Veja, Deus lançou a maldição sobre o povo, que diz que estava ainda nos seus dentes quando o povo começou a morrer. Por quê? Faltou confiança em Deus. Aí você vem para o verso 13, diz assim, ó, à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E aqui o povo come carne até não querer mais. De repente comeu até com pena. Porque queria, né? Não depenar nada, pegam tudo. Sei lá, né? Aí, olha só, o verso 14. E quando, né? Peraí, a tarde subiu. Isso, quando evaporou o orvalho. Não, o final, o meio do verso 13. Pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Algumas traduções dizem que parecia semente de coentro. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Que é isto? Eu pergunto a você, o que caiu do céu naquele dia? Maná? Maná. Você sabe o que quer dizer maná, ô Claudinete? Não. Que é isto? Maná quer dizer, que é isto? Que é isso? Que é isto? No versículo 15, a pergunta, que é isto? Uhum. No versículo 31, deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Aí aqui vai dizer, era como semente de Coentro. branco, né? Branquinho. Imagina pipoca. E de sabor como bolos de mel. Isso. Mariana, repete para mim o nome da menina. Da minha filha? É, Yasmin. Yasmin. Yasmin chega para Mariana. Mãe, tem biscoito? Tem. Qual sabor? Maná. Mãe, maná. E ela come. Nossa, mãe, que biscoito delicioso. Tá bom, daqui a pouco vai brincar. Aí volta. Mãe, tem alguma coisa para comer? Ah, tem mingau. É de quê, mãe? Maná. Aí o Ricardo chega do trabalho. Mariana, o almoço está pronto? Tá. O que que nós temos hoje? Temos feijão de maná, arroz de maná, bolinho de maná. O que mais? Enfim, é tudo de maná. Ricardo, durante 40 anos, o povo comeu maná. O interessante é que, nesses 40 anos, o maná caía toda manhã. Quando o sol saía, ele se derretia, então tinha que buscar o maná cedo. O povo não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Era o que o povo precisava em questão de alimento, era aquilo que Deus estava dando. Ok? É como se fosse um trigo pra gente hoje, né? Você Ah, não. Não devia ter, não Oi. devia ter nenhum preguiçoso, né? Que se ficasse com preguiça não ia comer a maná. Ficar dormindo, perdeu o maná. Não é você perdeu o mané, perdeu o maná. É verdade. Agora um detalhe, tá? Olha, cedinho, quem é que vai colher o maná? É o Ricardo ou a Mariana? Olha, tem que ir lá cedo, antes do sol sair. Ah, são quantas pessoas lá em casa? Ah, eu, Mariana e
e Yasmin. São três. Então nós vamos colher maná para três pessoas. E olha, o maná ficava em casa o dia inteiro e não estragava. Mas quando chegava a noite, você tinha que ter consumido tudo, porque se ficasse para o dia seguinte, cheirava mal, ok? Chegava para o dia seguinte, cheirava mal. Então, muita gente colheu demais, guardou para o dia seguinte, o negócio fedeu. Ó, vocês estão desobedecendo. Deus não falou para não guardar para o dia seguinte. Cada dia, Deus ia prover o quê? O maná, o pão do céu. Só que, na sexta-feira, nesse texto que nós lemos aqui, olha, aqui em vermelho, amanhã é o santo dia de descanso, o sábado consagrado ao Senhor. O que que o que está sendo dito? Está sendo dito o seguinte, olha, não vai cair maná no campo. Olha o verso 25. O que nós lemos aí no verso 25? 16, 25. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto é sábado, é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o sétimo é o sábado. Nele não haverá. Olha que Deus maravilhoso. Lá na primeira-feira cairia maná, na segunda-feira caía maná, na terça-feira caía maná, na quarta-feira caía maná, na quinta-feira caía maná, na sexta-feira caía maná em Dose Dobro. dupla. dose Porque dupla. durante a semana estragava e na sexta não. É muito perfeito, Não, né? Ricardo, você podia ir lá agora pegar em dobro para sexta-feira e guardar para o sábado. Preparar o que tem de preparar para o sábado, né? Suco de maná, refresco de maná, né? Enfim, tudo de maná, não é? E não estragava. Então a lição, veja, 2000 e poucos anos depois da criação, Deus está novamente dando a mesma lição. Ok? A mesma lição Deus está dando lá do Éden. Só que agora é de uma maneira muito prática. Era forma, não tinha um relógio. Como é que eu sabia que era o sábado? Quando caía, opa, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Até esse cuidado Deus teve com o seu povo, tá certo? E é exatamente nesse episódio do Maná que pela primeira vez a gente vai encontrar o termo sábado na Bíblia, descanso. Bem, vamos lá. Ok? Até aqui, tudo bem? Sim. Ok. Quando, é, quando o maná caiu, Deus deu uma ordem a Moisés. Está lá também em Êxodo 16. Você vai poder ver essa ordem lá. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, toma agora um vaso, coloca nele aí, ó, cerca de 3,5 litros de maná, põe-no diante do Senhor aonde? Dentro da? Arca. Dentro da arca. Alguém podia abrir a arca? Não. Não. Se abrisse, Morria. morria. Então, olha, toma um vaso, coloca nele 3,5 litros de maná, põe-no diante do Senhor, para que seja guardado para vossos descendentes. Ok? Então, lá no lugar santíssimo, havia um pote dentro da arca com o maná. Será que isso aí tem a ver alguma coisa para a gente hoje? É que nós vamos comer maná? Quando? Então, aí eu não sei. Será que é quando vinha a perseguição? É um negócio interessante isso. Segura essa pergunta aí. Olha em Apocalipse 2, verso 17. Claudinete, o que nós lemos aí? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido,
e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, olha só. Apocalipse 2,17 tem duas promessas. A primeira, ao vencedor comerá do maná. Escondido. Opa, peraí, aqui. Ah, não consigo aqui. Do maná escondido. Escondido aonde? Ah, Na arca? É isso aí, Ricardo. Escondido lá na arca. Mas a Claudinete, ela falou assim, ah, mas vai ser no tempo de perseguição. Gente, olha bem. A palavra de Deus, ela traz para nós que o povo de Deus, um pouco antes da vinda de Jesus, vai passar por um momento de perseguição muito grande. E detalhe, tá? Perseguição por causa do sábado. Uhum. É perseguição por causa do sábado. Por guardar o saldo. É, por guardar o sábado. Então, lá no passado, lá no deserto, Deus deu o maná para o povo e deu uma lição de que no sábado o povo devia confiar e descansar. Nos últimos dias, um pouquinho antes da volta de Jesus, a questão do sábado voltará à tona novamente. Eu acreditando ou não, isso vai acontecer. Que vai vir a lei do domingo, né? Exatamente. Por exemplo, Letícia, aquele calendário que nós mostramos lá atrás, na Europa já não é mais usado. Ele começa na segunda e termina no domingo. Vocês repararam que está tendo hoje no Brasil, rolando no Congresso, uma lei para que todos os mercados, supermercados, mercados, o comércio em si feche aos domingos? Tá, mas já está até sendo experimentado, né? Não sei se é em Santa Catarina, Não, não. já está sendo experimentado, né? Tem. Espírito Santo. Espírito Santo, é isso. Eu confundo esses dois sempre. O Espírito Santo, a partir de janeiro, já começou como experimento, vai até outubro. Se der certo, vão implementar em todo o território nacional. E vai dar, porque vai cumprir, né? Vai porque está na agenda. E vai dar, pois é. Vai Né? dar certo. A Europa já tem, vamos dizer assim, os olhos fixos nisso, o calendário já foi mudado lá, e aqui não vai ser diferente. Agora, veja bem, nesse período, Claudinete, de perseguição que você citou, Deus ele diz em Isaías assim: o seu pão e a sua água serão certos. Duas coisas não faltou para o povo de Israel quando estavam no deserto. Não faltou o pão, porque caía do céu todos os dias. E não faltou a água. Moisés feriu a rocha e a rocha produziu água. Você vai lá no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz que a rocha era Cristo. A rocha que os seguia era Cristo. Então, aonde quer que o povo de Israel acampasse, Deus sempre provia água. E a promessa é a mesma para os últimos dias. Deus vai prover o pão e a água. Isso lhes serão certos. Ok? Então, aqui está uma promessa. Vos darei do maná escondido. Para quem? Para aquele que for vencedor, para aquele que se colocar verdadeiramente nas mãos de Deus. Bom, eu fiz essa pergunta lá atrás só para refrescar a memória de vocês. Poderia ser o dia de descanso, qualquer dia da semana, de acordo com a escolha do homem? Não. 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 Ok, beleza. Vocês são top. Quando você vai para Êxodo 20 tem os 10 mandamentos. Hã? E o quarto mandamento lá da lei de Deus, aquela lei que Deus escreveu com a sua própria mão, com o seu próprio dedo, ele começa com uma expressão diferente dos demais. Os demais são não, não, com exceção do quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, todos os demais mandamentos começam com não.
Não terás outros deuses, não farás mais escultura, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não dirás, enfim, não cobiçarás. Testemunho. É tudo não. Mas esse mandamento aqui, ele começa de uma forma diferente. Lembra-te. Por quê? Lembra-te. O lembra-te pode ser futuro? Pode. Pode ser, Pode. Presente? Pode. pode ser presente? Pode. 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 Então, quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado, Deus está recorrendo aqui a uma história passada, a história do maná. Quando Deus fala para você hoje, Letícia, para mim, Lutervan, para mim, Sandra, diz assim: olha, lembra-te do dia de sábado, é porque já foi ensinado. E quando chegar no futuro, quando vier a perseguição, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Teve uma interessante que por que que o diabo ele faria com que as pessoas adorassem o domingo no lugar do sábado que Deus pediu? Porque o mandamento do sábado, ele prova que Deus é o Criador, ele joga por terra a evolução. Então o ódio de Satanás é muito grande. Então por isso que ele quer que a gente pense de forma diferente. Sabe, de todos os mandamentos, isso que Sandra falou é interessante, eu vou mostrar a vocês aqui. De todos os mandamentos, o quarto mandamento, o que fala do sábado, é o único mandamento que diz que Deus criou. Olha só o verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez, o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Veja, Satanás um dia quis fazer parte da criação e não lhe foi permitido. Então, já que Satanás ele não pôde fazer parte da criação, ele deturpou a criação. Ele estragou a criação de Deus. Então, esse quarto mandamento aqui, ele vai lançar por terra tudo aquilo que Satanás lá na frente disse a Jesus: olha, tá vendo aí os reinos do mundo? Eu te darei, se tu prostrado me adorares. Não era dele. Aqui está dizendo, verso 11, pertence a Deus, que Deus criou. Então, esse mundo, gente, está em frangalhos, está corrupto, está um estado deplorável de caos. Mas esse mundo pertence a Deus por criação e pertence a Deus por redenção. Então, Deus vai fazer uma faxina, Deus vai fazer uma reforma neste mundo e torná-lo habitável novamente para quem? Para os seus filhos. E é interessante que Isaías vem dizendo que nesse novo mundo que Deus vai criar, o sábado vai estar lá como um dia de descanso. Engraçado, né? Na criação, Deus cria o sábado como um dia de descanso. No deserto, ele fala lá, lembra-te para não esquecer, cuida para não esquecer. E na nova terra, nós vamos Continuar aguardando. continuar guardando o sábado. E por que que os abestados nesse mundo botaram o domingo no lugar do sábado e ainda querem ir para o céu? Se lá vai guardar outro dia. E se esse mundo aqui é uma escola para o céu? Tem algo errado? Tem algo errado? Chegar e vão querer guardar o domingo, aí danou-se. Não, lá vão chegar. Ah, Senhor, nós viemos te adorar no domingo. Ah, mas hoje não tem conta aqui não, tá? Foi ontem, vocês estão atrasados aí um dia, 24 horas. Então, gente, entenda uma coisa: nesse mundo em que nós vivemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos nos preparando para o céu, para a adoração no céu. Veja, Marcos, você está por aí? Tô sim. Acho que o Marcos estava dormindo, gente. A internet tá fraca, aí tá dando um atraso, tá Tá. Tá, cortando. tá oscilando mesmo a minha aqui, de vez em quando ela trava. Olha só, nós temos 3 textos aqui. Eu gostaria que cada um pegasse um. Marcos, você pode pegar Êxodo 31, 13? 31, 13. Letícia, você foi esses dias. Então você sabe onde está. Ezequiel 20, verso 20. E alguém pegue, por favor, Levítico 26, verso 2.
Levítico é o terceiro livro da Bíblia, começando lá em Gênesis 26, verso 2, em Levítico 26, verso 2. Letícia fica com Ezequiel 20 e Marcos com Êxodo 13. Não. Quero mostrar uma coisa interessante para todos nós. Achei o 26:2. Beleza, segura então, Roberto. Marcos, pode ler Êxodo 31, 13 para nós? Vou ler aqui. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Obrigado, Marcos. O detalhe nesse texto é que Deus está dizendo aqui, ó, santifiquem Sábado. os meus sábados. Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, veja bem, aqui em Ezequiel, Deus está dizendo aqui, ó, santificar os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, entre Deus e o seu povo. Então, é uma assinatura, é uma identidade do povo de Deus. Santificai os meus sábados, observe isso. Levítico 26, 2. Guardareis os meus sábados e reverencieis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, todos esses três textos, eles trazem para a gente a mesma expressão, os meus sábados. Esse meus sábados aí refere-se ao sábado semanal. Ok? Bem, beleza. Olha isso agora. Paulinho, por favor, eu vou deixar com você Levíticos. Leia para mim, por favor, esses dois versos. Levítico 23, 32, primeiro, e depois 26, 34. 23, 32, né? Isso. E 26, 34. Sábado de descanso vos será, então, atrigireis as vossas almas aos 9 do mês e à tarde, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Você observou que aqui atrás, Deus ele colocou lá o que? Santificar os meus sábados. Esse texto que Paulinho leu, 23, 32, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Deus está falando, celebrareis o meu sábado. Celebrareis o vosso sábado. Paulinho 26, 34. Então a terra fulgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Então vamos lá. Existia para o povo de Israel 7 festas: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas festas aqui eram feriados. Não vamos ter semana que vem o feriado do carnaval? Sim. Uhum. Aqui é uma festa mundana, mas aqui, para Israel, eram festas religiosas. Era um descanso, eram feriados. Podia cair qualquer dia da semana, ok? Eram vossos sábados. Mas a terra também, ela tinha um ano sabático. A cada 7 anos, ou veja, plantava-se na terra, Roberto, 6 anos seguidos. No 7º ano, não plantava nada, deixava crescer capim, o chuchu lá que tu plantou lá, se der, deu, se não der, não deu. Hã? Deixa a terra se compor. Então a terra também teria o seu sábado de descanso. Aí esses sábados são chamados de vossos sábados. É o sábado da terra de descanso,
que não se planta nada nela, e os feriados religiosos que tinham aí durante o ano, nessas 7 festas. Então, isso aí é de vocês, vossos sábados. Ok? Deu para entender? Sim. Letícia? Achei confuso. O que você achou confuso? Nossos e vossos, porque sábado é sábado. Não. A palavra sábado é descanso, é parada. Deus está dizendo meus sábados. Veja, depois de cada sexta-feira, esse dia me pertence, Deus está dizendo. Então você pare toda a sua atividade e o dedique a mim. Esses são os meus sábados. É o sábado semanal. Agora, essas festas aqui, ó, a Páscoa, pães asmos e primícias, acontecia no primeiro mês do ano. Começava no dia 14 e ia até o dia 16. 3 dias de festas. Cada uma delas aqui, o povo, né? Ele parava as suas atividades, eles iam para Jerusalém, eles adoravam a Deus ali em Jerusalém, no templo, ok? Era primícias, era aí os primeiros frutos que eles levavam para adoração. Então o povo parava a sua atividade para estar na presença de Deus lá no santuário. Agora, isso aqui podia acontecer qualquer dia da semana. Quando acontecia no sábado, quando a Páscoa, o dia 14, acontecia no sábado semanal, esse dia era chamado de sábado grande. Por quê? Era o sábado do Senhor, o 7º dia da semana, e a festa do povo, que também era um dia de descanso, que acontecia juntos. Então era chamado de sábado grande. Entendeu? Então, Entendi. os feriados eram dias especiais. Por exemplo, não tem a Sexta-feira Santa aqui, Domingo de Ramos, que o pessoal não faz nada, Sim, não é? Então, se sim. isso aqui fosse lá em Israel, a Sexta-feira Santa seria chamada de um sábado. Mas é de vocês essa festa, é do povo. Ah, o Domingo de Ramos é uma festa também do povo, certo? Então, Sim. A ordem de Deus era, nesse dia vocês descansem, parem as suas atividades. Já que sábado é descanso, tem o descanso para o Senhor e o descanso que o povo teria aí nas suas festividades. Ah, Deu para entender? beleza. Beleza? Deu. Tava estampado no meu rosto? Não, mas às vezes precisa dar uma clareada, né? E isso aí é legal, que às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, não é? Sim, Então, sim. olha só, no sábado, nós temos ali a patente de Deus como criador e proprietário de sua criação. Deus fez. Por que que eu devo descansar? Porque Deus me fez. Deus me criou. Ele criou todas as coisas. Então está lá em Êxodo 20, verso 11, né? Deus fez, Deus criou. Se ele criou, ele é dono. Então ele pode pedir o que pede, né? Agora, Jesus guardou o sábado, sim ou não? Sim, Guardou. Sim. Ele é nosso exemplo? Sim, 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 Mesmo? sim. sim. Ah, então tá bom. sim. Então, vocês estão afirmando aí, eu vou confiar em vocês. Ele é nosso exemplo. Nós devemos imitá-lo? Com Sim. certeza. Ah, então preste atenção a uma coisa. Vocês mesmo confessaram. Jesus guardou o sábado? Sim. Ele é nosso exemplo? Sim. Devemos imitá-lo? Sim. Então façam o que ele fez. Cada sábado, para onde que ele ia? Ah, você aí fez já de indução, né? Não disse nada. Para o templo, é o templo? Exatamente. Se você pegar. Eu não sei se eu tenho aqui. Não, tem não. Lucas 4,16, lá vem dizendo assim, Ricardo, Mariana, que Jesus ele tinha um costume. Todos os sábados ele ia à sinagoga. O que que era a sinagoga? Igreja? Era a igreja que a gente tem hoje. Só que a sinagoga, durante a semana, funcionava como escola. E no sábado era um local de reunião, de adoração, de estudo da palavra. Tá certo? Bom, agora, existe na Bíblia.
O Tervan, se for lá em Lucas 4:16, diz também o seguinte, ó. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, né? E aí levantou-se para ler, né? Então, aí vem falando sobre o costume de Jesus, né? De ele ia nos sábados na sinagoga. Ô Marcos, essa palavra costume aí, ela costuma. A palavra costume costuma dar assim, uma conotação meio complicada. Muitos dizem assim, mas isso aí era costume do judeu. Ué, mas peraí, Jesus não é nosso exemplo? O que ele fazia aos sábados? Ele ia onde? À Ao sinagoga, templo, ao logo. templo, adorar a Deus. Foi um costume que ele aprendeu? Sim. Com quem? Com seus pais. E seus pais aprenderam com quem? E se você vai levando isso para trás, você vai ver que esse costume começou lá no Éden. Qual é o costume que você tem cada meio-dia? Almoçar. Ninguém esquece disso, né? Ninguém esquece, né? Ok. É um costume que a gente. Mas quem disse para você, Letícia, que você tem que almoçar meio-dia? Meu estômago, que faz barulho. Tá lembrando, né? Mas, É. gente, a gente adquiriu esse costume. Meio-dia aí, meio-dia, 1 hora, é o nosso horário de almoço, não é? Mas quem estabeleceu isso? Letícia falou que foi um estudo dela. Mas o sábado, o costume de adorar a Deus no sábado, quem estabeleceu foi Deus. Hum. Foi Deus. Agora, esse texto aqui em vermelho, tem muita gente para defender que podemos trabalhar no sábado, eles usam esse texto. Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ou eu também trabalho. Só que se eu tirar esse texto do contexto em que ele está, eu posso até ter uma justificativa para trabalhar no sábado. Mas olha só, o contexto é esse aqui, ó. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Quem? Lá o camarada que foi curado, né? Que estava aleijado lá, paralítico, e disse: Eis que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem saiu e informou os judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso, por Jesus ter curado o homem no sábado, por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. O que Jesus fazia no sábado? Curava? Curava. Marcos leu ali, Salvava a vida. Marcos leu ali que ele ia à sinagoga. Então Jesus tinha o costume de curar as pessoas. Ele tinha o costume de pregar, ele tinha o costume de ir à igreja. Mas nesse caso aqui em particular, esse por isso aqui, a resposta está aqui, ó. Ah, informou os judeus que quem o curou foi Jesus. Que dia? No sábado. Aqui vem dizendo, ó, os judeus perseguiam Jesus. Por que faz tais coisas? Ou seja, curas no sábado. Aí Jesus responde: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu pergunto a vocês: qual o trabalho de Deus? Cuidar de nós. É isso? Ô Marcos, você leu lá 4:16, né, de Lucas. Foi. O 4:18, o que é que diz? Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Lucas 4:2. Está na Só um tela. minuto. Tu falou 4:12, Tervan? 4:18. 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Peraí. pois. Peraí, só um pouquinho. Quem é que está falando isso? Quem está? Jesus. Jesus. Então tudo bem. Isso é sobre mim. Ah, ah, Então continua, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Aí continua, sim? continua lá, caiu. Sim? Ah, Ah, sim, não. desculpa, tinha caído.
a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então vamos lá. Qual é o trabalho aqui de Cristo? Qual é o trabalho de Deus? Deus. Salvar o perdido, né? Resumindo. Tá na cara, né, Marcos? Então, quem pega esse texto aqui para dizer que eu posso trabalhar no sábado, eu vou perguntar para o infeliz assim: então vai fazer as obras de Jesus. Exatamente. Porque, ó, o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Pregar boas novas. Tem dia para você pregar boas novas? Não, pode ser qualquer dia. Você proclamar liberdade aos presos tem dia? Não, Um milagre na vida de alguém tem dia? Libertar oprimidos tem dia? Não. Isso aqui Deus faz 24 horas, como Marcos diz, em nosso favor, a salvação. Então, qual o trabalho de Deus? Benefício de quem? Nosso. Ok? Bem, ah, gente, eu teria mais textos para estudar com vocês aqui, mas eu vou deixá-los na tela, tá? Depois vocês podem vê-los em casa. Olha, o apóstolo Paulo, ele, ele deu uma tremenda aula aos Efésios e aos Colossenses a respeito a respeito da lei de Deus, os mandamentos de Deus que foram anulados e tudo mais. E de repente você encontra Paulo dizendo assim, olha, que Cristo na sua carne ele aboliu a lei, né, a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia de ordenanças. O que seriam essas ordenanças? Todas aquelas ordenanças que eram para o povo judeu, né, do ritual do santuário e tudo mais, quando Jesus morre na cruz, que ele é pregado na cruz, todas aquelas leis, elas perderam a sua utilidade, ok? Quando ele escreve aos Colossenses, ele fala a mesma coisa no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, né? Nos era prejudicial, por quê? Você não era judeu, então você não podia participar de toda aquela liturgia. Né? Então, veja, aquelas leis elas foram encravadas onde? Na cruz, quando Cristo morreu, porque apontava para Jesus. Em outro texto, Paulo também diz assim: olha, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de festas, lua nova ou sábados. Esse sábado aqui não é o sábado semanal, mas sim aquelas festividades que o povo de Israel possuía, né? As 7 festas e outras mais que eles eram que feriados. Nós vimos semana passada que existem 2 tipos de leis. A lei que é fixa, invariável, permanente, que é a lei de Deus. E existe o dogma, que são leis móveis, provisórias, são mutáveis. Muitas dessas foram anuladas, não existem mais, porque tiveram seu cumprimento em Jesus. Agora, veja, os apóstolos, eles guardaram o sábado. A igreja primitiva, esses textos aqui lá de Atos, vem mostrando que mesmo depois da morte de Jesus, continuaram guardando o sábado. Tá certo? Lucas 23, as mulheres que levaram Jesus para a sepultura, diz que elas descansaram no sábado conforme o mandamento. Na sexta-feira, que era o dia da preparação, prepararam ungüentos para, né, embalsamar o corpo de Jesus. Não fizeram isso no sábado. No domingo pela manhã foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus e ele já não estava mais lá, porque havia ressuscitado. Né? Também o sábado, Letícia leu lá em Ezequiel 20, verso 20, que o sábado é um selo entre Deus e seu povo. Santificar os meus sábados, que é um sinal entre mim e vós.
que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Em Apocalipse 7, vem falando também que o povo de Deus, antes da volta de Jesus, vai ser selado na fronte, os servos do nosso Deus. Será que Deus tem dois selos para o seu povo? Hã? A pergunta que a gente encerra o nosso estudo: que dia santificaremos a nova terra? Sábado. Isaías 66, verso 22 e 23, lá diz assim: que os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, assim também há de estar a vossa descendência. E será que de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então aquilo que começou na terra vai continuar na nova. Gente, o grande pecado dos judeus foi rejeitar Jesus. O grande pecado da humanidade em nossos dias é rejeitar os mandamentos de Deus. E quando eu digo os mandamentos de Deus, eu estou dizendo o quê? Todos eles. Porque a palavra de Deus diz: quem quebra um, quebra Era. todos. Bom, Ô, Lutervano, oi. tem alguma coisa a ver depois sobre na Segunda Guerra Mundial a perseguição dos judeus? A questão aqui é do sábado? Não, não, não. Sobre a perseguição do Hitler aos judeus. Ah, Roberto, isso aí a gente teria que gastar um tempinho a mais que a gente não tem agora para isso. Mas olha só, a, a questão de Hitler perseguir os judeus, primeiro, Hitler, ele tinha uma crença que é chamada de ariano, o arianismo. Hitler, ele queria é, ter uma Criar raça um perfeita, filho, né? ter uma raça perfeita, fazer uma raça perfeita. O experimento dele era os judeus, para isso, ok? Então, Hitler, ele era antissemita, ou seja, ele era contra os judeus. E lógico, Hitler, ele foi ali um secretário do inimigo muito próximo. Ele foi usado por Satanás para exterminar o povo judeu. Porque tamanha crueldade, né? Veja, aquilo ali que aconteceu ali no período dessa guerra mundial, Roberto, coisas mais terríveis aconteceram no passado, quando o povo de Deus ia para o cativeiro. Então, Hitler, ele foi mais um Nabucodonosor usado, né? Mais um Senaqueribe lá do passado usado para perseguir o povo de Deus. Então, Satanás, de alguma forma, ele quer destruir o povo de Deus. E, embora Israel hoje não aceite a Jesus como Senhor e Salvador, não aceite Jesus como Messias, Israel ainda é o povo de Deus. A promessa de Deus para Israel, ela ainda permanece. Não como nação, não acredito como nação mais, mas como indivíduos. Eu fico imaginando, Paulinho, chegar um dia em que você saiba, assim, pelas redes de notícias, milhares de judeus aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador. Amém. Isso vai acontecer um dia. O Espírito Santo vai tocar em muitos, milhares que são sinceros, e eles vão aceitar Jesus como Salvador. E isso aí vai ajudar a proclamar a mensagem de salvação a todo mundo. Por quê? Porque os judeus ainda são aqueles que zelam pelo mesmo sábado lá da criação. Ok? Amém. Nós aqui, nós adventistas, defendemos o sábado tem um peso, mas o judeu defender o sábado é um peso muito maior. Muito maior. Até hoje eles guardam o sábado. Até hoje eles guardam o O sábado. país inteiro para tudo. Não funciona um comércio sequer. Não é? Ok. Gente, você tem que tomar uma decisão. Eu só posso passar para você informação.
que o sábado começou lá no Éden e permanece ainda hoje como um dia de adoração ao Senhor. Tomar a decisão é pessoal. A palavra de Deus, ela vem dizendo para nós que Deus, ele muito quer que os seus filhos lhe obedeçam em tudo. E esse tudo tem a ver também com as suas leis, com os seus mandamentos, com a sua palavra. Então, ore a Deus, estude a palavra de Deus, peça orientação a Deus, diga para Deus, Senhor, isso é relevante na minha vida? É importante? O Senhor quer que eu faça isso? Você vai ter a resposta. Tendo a resposta, obedeça. Porque a palavra de Deus, ela é ensino. E é ensino para quem quer ser ensinado. E depois de ensinado, a gente vai viver o quê? O ensino recebido. Então, que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe poderosamente na decisão que a gente tomar. Tá bom? Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai. Te louvamos, Senhor, pelos ensinos da tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tome cada um dos teus filhos nesta noite em tuas mãos. Senhor, milhares e milhares de pessoas estão no vale da decisão. O que eu quero dizer com isso, Senhor, é que milhares e milhares de pessoas são fiéis ao Senhor, são sinceras naquilo que creem, mas não vivem ainda em harmonia com aquilo que a tua palavra ensina. E o Senhor tem nos dado tempo. E o tempo está chegando ao final. Mas o Senhor tem nos dado tempo para conhecermos a tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Toma cada um dos teus filhos nesta noite em tuas mãos, aqueles que vão ouvir esse estudo depois, que o Senhor leve esse estudo a corações sinceros, que estão aí vivendo, de repente, a sua dúvida, que possa ser tirada, ajudá-los a sair da dúvida e tomar uma decisão ao lado do Senhor. Misericordiosamente, perdoa os nossos pecados e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe você poderosamente. Amém. Abençoe Amém, você. amém. Vai ter uma festa aí daqui uns dias. É carnaval, vem de carne vale, festa da carne. Vai. Que você pense nisso aí com carinho, não é? Se puder, não se envolva, né? Se puder, não entre nessa orgia, não, porque isso aí é muito prejudicial para a nossa vida espiritual. Então, que Deus ele abençoe cada um de nós aí de forma muito especial, singular e pessoal aí nessa semana. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Paulinho, amigo, um abraço. Boa Um abraço. noite. Boa noite.